que estarmos na casa do Senhor mais um dia, mais um domingo que Ele nos proporciona a estarmos agradecendo tanto o nome dEle. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Filipenses. Em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, o verso 13. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somente o 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas traduções é tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Às vezes eu paro para imaginar o que é o tudo do Senhor. O que tudo o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós vivemos algumas circunstâncias e pensamos assim: será que é de Deus? Creio que todos aqui já fizeram essa pergunta. Será que isso é de Deus para mim? Será que o que eu estou vivendo foi Ele que preparou para mim? E a palavra dele fala que tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas tudo nós podemos com o Senhor. A palavra é clara em falar que é com o Senhor, com aquele que nos dá força, com aquele que se estamos caídos, Ele nos levanta. Se estamos com enfermidade, Ele nos cura. Aquele que é capaz de fazer o impossível pela minha vida e pela sua vida. Tudo com o Senhor. Amém? Vamos colocar essa palavra no nosso coração. Começar esse culto com essa palavra. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Por tudo que ainda há de fazer, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem preparado, reservado para nós. Cremos, Senhor, que o Senhor tem algo muito maior preparado para a nossa vida do que podemos pensar, imaginar. O Senhor tem algo muito maior reservado para nós, ó Pai. Cremos que o Senhor, Pai, reservou algo impossível aos nossos olhos, algo impossível sobre a humanidade, seja ela na cura, na enfermidade, tudo o Senhor tem reservado. Algo o Senhor tem preparado para nós que nem podemos imaginar. E nós queremos viver, ó Pai, a cada dia o que o Senhor tem preparado para nós. Viver os teus sonhos que são maiores do que os nossos. Viver aquilo que o Senhor tem preparado. Que tudo o que venhamos fazer venha ser embasado no Senhor. Que nós venhamos te convidar a cada dia, a cada instante a estar nas nossas vidas. A estar neste culto, ó Pai. Que nós venhamos sair daqui cheios da tua presença. Cheios da tua unção. Cheios do teu querer, ó Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. Clamamos por ti, Senhor. Vem, restaura nossas vidas. Restaura nosso coração. Nos quebranta, Senhor, aos teus pés. Que tudo que venhamos louvar, ouvir a tua palavra, eu sei que é do Senhor. Sei que o Senhor tem reservado algo para nós nessa noite. Que nós venhamos receber a melhor porção do Senhor. Que nós que estamos aqui, ó Pai, venhamos sair cheios, impactados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Enche este lugar de adoração, enche este lugar da palavra do Senhor. Tu és bem-vindo, ó Pai. Faça-se presente aqui no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convide o Senhor, convide Ele para a sua casa, para a sua vida. Convide o Senhor a todo instante, a todo momento. Fala, vem. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, se faz morada em nós. Vem, Senhor, nos encha da Tua presença. Convide Ele. Comece convidando Ele. Fala, vem. Vem, Senhor. Aleluias. Clamamos por Ti, ó Pai. Queremos Te adorar, engrandecer Teu santo nome. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Enche este lugar de adoração.
Enche esse lugar da presença do Senhor. Se faça presente, ó Pai, no meio de nós. Clamamos por Ti, Senhor. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Convide Ele. Vem, Senhor. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, Santo nome, ó Deus. Oh, vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Faça-se presente, Senhor, neste lugar. Enchemos a Tua casa de adoração, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Poderoso é somente o Senhor, ó Pai. Poderoso, capaz de fazer o impossível acontecer, é somente o Senhor. Oh, Pai, louvamos pela Tua presença. Louvamos por Ti, ó Pai. Aleluia. Santo, santo é somente o Senhor. Aleluia. Só Tu és poderoso, Pai. Exaltado é só o Senhor. Bendizemos a Tua presença, Senhor. Oh, Jesus. Faça-se morada em nós, ó Pai. Nos enche da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nos enche da Tua presença, ó Pai. Louvamos a Ti. Louvamos, Senhor. Adorado somente o Senhor. Santo, santo é somente o Senhor. Ouvimos cadeias quebrar em Teu santo nome. Toda mágoa, toda enfermidade quebrada em nome de Jesus. Quebre nessa noite, ó Pai, tudo que nos impede de seguir a Ti. ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas. Poderoso és, Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare que há poder somente no nome dEle. No nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Somente no nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
cadeias se quebrando nessa noite, em nome de Jesus. Coloque na sua vida, coloque, ouvimos cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Cadeias da enfermidade, cadeias da depressão, cadeias do medo quebrados em nome de Jesus. Cadeias que não nos interferem a Deus, cadeias que não nos aproximam do Senhor, amizades que não nos agradam a Deus, em nome de Jesus, quebradas nessa noite. Toda enfermidade, maldição lançada sobre as nossas vidas, quebradas em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Cadeias quebradas em nome de Jesus. Coloque as cadeias que você tem em nome de Jesus. Quebradas, quebradas em nome de Jesus. E há poder somente no nome dele. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Aleluia. Que toda cadeia que nos impede de seguir a Cristo, de nos aproximar dele, venha ser quebradas em nome de Jesus. Porque há poder somente no nome dele. Nome acima de todo nome é o do nosso Senhor Jesus. Não pare. O que ele colocou diante de você, não pare. Mesmo que venha tempestades, não pare. Aleluia. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus nos conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Volte para a presença do Senhor. Se o mar está revolto contra você, volte para a presença do Senhor. Clame por Ele, chame por Ele. Só Ele nos conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Ele nos honrará com a tua presença. Ele nos honra a cada dia. Oh, Senhor, vem sobre a tua igreja, Pai. Tua hora chegou. Pega a tua rede, volte para o mar.
te damos, Senhor. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Aleluia, Deus. Quem mandou largar a rede? Oh, quem mandou, Senhor? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Ele nos honrará. Ele fará além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Ele nos honrará. Aleluia. Não largue-nos. Aleluia. Não nos largue, Senhor. Glórias te damos, Jesus. Glórias te damos, ó Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de monstro os teus lagares. Amém? O Senhor nos fala que serão abundantes as nossas vidas, abundante quando dizimamos ao Senhor, ofertamos aquilo de coração ao Senhor. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nada nosso. Ele precisa da nossa fidelidade. Que nós venhamos ser fiéis ao Senhor a cada dia, com todas as nossas primícias, que se encherão as nossas vidas a cada dia. Amém? Você que trouxe, coloque em suas mãos teus dízimos, sua oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos, Senhor, cada dizimista, ofertante da tua casa diante do Senhor, para que venha ter mantimento em sua obra, ó Pai. Abunde, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um. Que nada venha faltar, Senhor. Que aqueles que estão dizimando venham ser de coração disposto a oferecer o seu melhor, ó Pai. Colocamos cada um diante do Senhor. Aqueles que irão contribuir, dízimo, oferta, colocamos diante do Senhor. Aqueles que não irão contribuir, Pai, abunde sobre a vida deles. Se for uma porta de emprego, Pai, abra uma porta de emprego. Se for algum impedimento, o coração não está disposto, que venha estar disposto, Pai, para estar dizimando ao Senhor. Aqueles que irão contribuir para a compra do terreno, que venha, Senhor, para que haja mantimento, para que daqui a uns dias nós venhamos sair do aluguel, para que daqui a uns dias, ó Pai, a provisão de um lar nosso, de uma igreja nossa, venha ser aberta em nome de Jesus. Colocamos, Deus, diante do Senhor, cada um que irá ofertar e dizimar em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Sei que estás aqui neste lugar. Podemos te sentir, ó Deus. Posso te sentir. Sonda-me. Aleluia. Vem sobre nós, ó Pai. Com teu amor, enche-me. Nos encha com teu amor, Senhor. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar
nos separar do teu amor, Jesus. Do teu amor, ó Deus. Nos enche do teu amor, da tua presença, Senhor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor vem nos enchendo, ó Deus. Com teu amor enche. Com teu amor inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Declare a Ele que nada te separará do amor dEle. Do teu amor, Senhor, nada me separará. Aleluia. Glórias te damos, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor que se derrama sobre nós. A cada dia, a cada instante, o teu amor se derrama sobre a nossa vida. Aleluia. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Deseje mais fundo na presença do Senhor. Mais fundo na presença do Senhor. Contemple a presença dEle. A maravilha da presença dEle, do amor dEle. Me separar do teu amor. Aleluia. Que nada venha nos separar, Jesus, da tua presença, do teu amor. Do teu amor, ó Deus. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Aleluia. Convido todas as crianças aqui na frente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Graças ao Senhor Jesus. Contemplamos a graça dele. Eu quero convidar aqui as crianças, em nome de Jesus, para estar vindo à frente. Vamos orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os pequenos, para a glória do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos para a gente orar. Pai, eu quero mais uma vez adorar, louvar, ó Deus, e bendizer o teu nome. Oramos, ó Pai, pela vida dos pequenos, das crianças aqui nesta noite, pedindo que o Senhor abençoe, guarda, cuida, crescimento, desenvolvimento na tua presença. Abençoe agora, ó Deus, em especial o culto infantil. Nós oramos, ó Deus, vem usando a tua serva como instrumento do Senhor, para falar no coração dessas crianças nesta noite. Ó Pai, que venha ser um momento de crescimento, desenvolvimento, ó Deus, e edificação da tua palavra. Abençoe, ó Deus, nós oramos, bendizendo e agradecendo pelo culto infantil, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir, em nome de Jesus, e que Deus possa está falando conosco aqui nesta noite, que o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações, que nós possamos
ligar naquilo que é a palavra que o Senhor tem para falar conosco, né, neste culto desta noite, neste domingo, que Deus possa nos ensinar, segundo a palavra dele tem, para mim e para você, que possamos renovar os nossos pensamentos, o nosso entendimento, a nossa caminhada. A Bíblia, ela traz em nós uma realidade de vida cristã, tem que haver correções, conversões, diferenças, né? E que através da palavra nós possamos receber o conteúdo do Senhor. Você que está na live aí, se caso cair, espere um pouquinho, de repente a gente volta, se caso a energia nos permitir, em nome de Jesus. Mas fique com a gente aí, eu creio que vai dar certo para você ouvir esta palavra conosco também. Eu quero te convidar a abrir comigo, igreja. Vamos ler apenas um verso para início da palavra, como ponto principal. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí então Romanos, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, apenas o verso 2, vamos ficar de pé. Você que está na sua casa, leia aí no painel, e você também aqui, se não tiver com a sua Bíblia, se tiver, abra ela. Romanos capítulo 12, no verso de número 2, a palavra de Deus, ela declara assim, para mim e para você: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler mais uma vez? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, lendo agora em outra versão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, louvo ao Senhor pela oportunidade de pregar a tua palavra. Exalto e agradeço pelo manifestar primeiro em meu coração. E eu te peço neste momento, fala com cada um aqui presente, ó Deus, que possamos entender e compreender a tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor há de fazer. E da mesma maneira que eu compreendi o que o Senhor desejou falar, que cada um aqui presencial, como também quem está ali naquela live, possa entender a tua palavra, porque sabemos que é ela que nos liberta e que nos traz uma nova vida. Então oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. Passos que renovam, né, o nosso entendimento. O texto declara boa, perfeita e agradável. Talvez 3 pilares desejosos do ser humano: viver coisa boa, viver coisa agradável e principalmente, né, viver aquilo que é perfeito. Compreendemos que a perfeição de Deus, ela nos dá, né, no sentido de buscarmos o amor. A Bíblia nos declara que o vínculo da perfeição é exatamente este amor de Deus. Este amor do Senhor, quando se derrama a nós, quando está em nós, quando nos permite alcançar aquilo que Ele tem como expectativa para os nossos corações. Então, quando nós olhamos para o texto e ele traz uma declaração para não conformidade com este mundo,
Quando o texto está dizendo mundo aqui, ele está trabalhando o mundo exatamente pecaminoso. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela trabalha 3 tipos de mundo. Ela trabalha o mundo pecaminoso ao qual estamos expressando, mas ela também trabalha o mundo ligado naquilo que é pessoas. Por exemplo, quando o texto declara em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual mundo está sendo falado ali em João 3,16? Pessoas, eu e você. A Bíblia também trabalha o mundo geográfico. Quando o texto declara que Deus, ele criou todas as coisas. No princípio, a terra, ou seja, criou Deus os céus e a terra. Podemos trazer a ideia, criou Deus o mundo em si, se tratando da terra, por exemplo, e Deus cria. Então há um ponto geográfico. Mas também trabalhamos o mundo ao qual nós estamos dizendo aqui agora, que é o mundo pecaminoso, quando o texto declara: não vos conformeis com este mundo, que é o mundo do pecado, aquilo que nos leva a viver segundo a vontade do mundo. E o mundo, como a Bíblia declara, diz o quê? O mundo jaz do maligno. Logo então, quando eu vivo de acordo com este mundo ao qual o texto está declarando, eu estou vivendo segundo a vontade do maligno, e logo então vivendo aquilo que o pai da mentira deseja que eu viva e que eu faça. E o texto ele termina dizendo, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, ele inicia dizendo: não vos conformeis, e ele termina dizendo: para que experimenteis qual é a boa, perfeita, agradável. Porém, em meio a essas duas colocações existe a transição. E qual é a transição? Para que então vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. O texto ele é claro em demonstrar aquilo que também é dito em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente percebe que esta libertação que o texto de João declara não é somente para algo espiritual somente, mas também isso agrega em minha vida física, moral, comum, porque consequentemente, a partir do momento em que eu sou liberto em espírito, eu estou trabalhando em minha vida uma condição da psique. E quando eu trabalho na minha vida uma condição da psique humana, eu estou tratando corpo, alma e espírito. Logo então, o tratar a libertação daquilo que são as paixões do mundo e as coisas que não agradam à vontade de Deus, faz com que eu tenha uma possibilidade de viver o que é bom e também o que é agradável. Mas e para alcançar o perfeito? Esta parte perfeita, ela já está ligada naquilo que o texto nos declara, que chegará um tempo em que o Espírito será derramado sobre toda a carne, e aí então nós teremos um corpo, renovado, vivificado, e iremos morar em um local perfeito. Aí então iremos morar com o Senhor na Nova Jerusalém, no local onde Ele tem preparado para aqueles que realmente têm vivido esta transição. E qual é essa transição, igreja? A condição de podermos
ter o entendimento renovado naquilo que Deus deseja. Ter o entendimento renovado naquilo que Cristo almeja para mim. É necessário que eu observe os meus passos, observe a minha caminhada. E para renovar entendimento, igreja, eu sempre gosto de dizer aqui uma palavra que se chama metanoia, porque toda mudança de um ser humano, ela está ligada em mudança da mente. Ninguém altera nada na sua vida se primeiro ele não alterar a sua mente. A primeira coisa que trata a vida do ser humano, para que ele venha viver, buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus e também a vontade da sua vida, juntamente familiar, juntamente o seu casamento, o seu ministério, a sua vida em todos os sentidos, profissional, é necessário primeiro mudar a mente de algo que talvez eu entenda que não está dando certo, que não é algo agradável, que tem feito com que eu venha viver de uma maneira negativa, e consequentemente, eu mudando a minha mente, eu consigo alterar muitas coisas sobre a minha vida. Por exemplo, uma pessoa que não aceita que precisa de ajuda, ela só vai alcançar melhoria quando ela mudar a mente e entender que ela precisa de ajuda. Uma pessoa que entende que ela é dona da verdade e aquilo traz problemas para dentro da sua casa, da sua família, para a sua vida, ela só vai alterar e ter melhorias quando ela mudar a mente e entender que algo não está correto, que algo tem que mudar. Então a metanoia, ela traz um primeiro ponto para renovar o entendimento, que é o que? Reconhecimento, arrependimento de pecado. É necessário que eu olhe para a minha vida e compreenda uma necessidade de arrepender dos meus pecados, arrepender daquilo ao qual não agrada ao Senhor. Mateus capítulo 4 verso 17 diz assim: Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependimento, igreja. Quem se arrepende muda o caminho. O que é pecado teologicamente falando? Errar o alvo. A pessoa que comete um pecado, ela erra o alvo. Ou seja, então a partir do momento em que eu erro o alvo, eu tenho que mudar algo. Como um atleta de Olimpíadas, por exemplo, que se prepara para acertar o alvo, e se ele errar, ele entende que algo não está legal, ele vai ter que preparar melhor, ele vai ter que buscar ser melhor, ele vai ter que buscar melhorias, treinamentos, conhecimentos, desenvolvimentos. E na vida espiritual não é diferente. Se eu estou pecando é porque eu estou errando o alvo, e se eu estou errando o alvo é porque alguma coisa está desalinhada, é porque alguma coisa está fora do prumo, é porque alguma coisa está fora daquilo que é a vontade de Deus. O salmista no Salmo 119 verso 9 diz: com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela traz em nós conversão. Me lembro uma certa feita em que Jesus disse para Pedro, ali em Lucas capítulo 22, no verso 32: ei Pedro, o dia que você se converter, eu farei grandes coisas através de ti. Interessante, igreja, que Pedro já andava com Jesus há mais ou menos 3 anos, porque aqui já era os dias finais, os momentos finais de Jesus. Pedro já andava com Jesus há mais ou menos 3 anos. Se a gente puder contextualizar, né, para a nossa realidade, vamos dizer que Pedro já ia na igreja há 3 anos. Já estava indo na igreja, já tinha se batizado,
já participava de ministério, já até pregava, cantava, já era líder, mas Jesus virou para ele e diz assim: ô Pedro, o dia que você se converter, ou seja, porque ainda que Pedro ele estava envolvido, não havia arrependimento verdadeiro no coração dele, mesmo porque algum tempo depois, o que aconteceu? Pedro nega Jesus, cujo mesmo Jesus declarou, né? Nesses diálogos, quando Jesus começa a explicar, Pedro ele abre a boca e ele vai declarar: Senhor, jamais eu te abandonarei. Jesus vira para ele: Pedro, deixa eu te dizer, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jamais, Senhor, eu farei isso. Mas Jesus, sabendo todas as coisas e até o futuro, ele já estava mostrando para Pedro situações que iriam acontecer. E nós já conhecemos que verdadeiramente Pedro ele vai negar a Jesus 3 vezes ali, né, na situação de quando Jesus é preso, por medo, por condições variadas, ele nega Jesus. Porém, nesta negação é que vai acontecer o grande milagre na vida de Pedro. Um grande momento da conversão de Pedro, igreja, vai ser exatamente quando Jesus vai ressuscitar. Que a Bíblia declara que ele e João, eles vão correr até o sepulcro, e quando chega ali naquele lugar, Jesus havia sido ressuscitado, já não estava mais ali. Mas o texto declara que o manto da cabeça de Jesus estava dobrado. Aquilo significa, ali a Bíblia diz que ele compreendeu e creu. Falando de Pedro, ali naquele momento Pedro lembrou da origem, lembrou dos costumes e lembrou do que Jesus havia dito para ele. Naquele momento do pano dobrado, do lenço dobrado, traz um significado de que Jesus estava passando a seguinte mensagem: eu voltarei. Ou seja, porque nos costumes ali, né, existe uma colocação de que existe o amo, né, existe o chefe, existe aquele que é o comandante, o seu criado, que cuida da mesa, que coloca o alimento, que cuida das coisas, e quando ele senta para se alimentar, e ali dá alguma vontade de se levantar para ir no banheiro ou fazer algo, a mensagem, eles não se relacionam com diálogo, mas a mensagem é passada pelo lenço. A partir do momento em que ele pega o lenço, que ele limpa a sua boca, que fica ali para fazer a higiene durante a alimentação, o que ele faz? Se ele amassar aquele lenço, enrolar de qualquer maneira e colocar de lado e levantar e sair, ele está passando a mensagem: eu terminei. Mas se ele dobrar, deixar dobradinho, certinho, bonitinho, e levantar para ir em algo e a pessoa olhar e ver que está dobradinho, ele está dizendo assim: eu voltarei. Então não mexe ainda. Ou seja, então quando o lenço estava dobrado, e ali ele entra, Pedro, João, e eles olham, a Bíblia diz: e creu. É porque o texto estava declarando, trazendo a ideia de que Jesus deixou a mensagem, porque o lenço do seu corpo estava jogado no chão, mas o da sua cabeça estava passando a mensagem ali na cabeceira, dobradinho, dizendo assim: eu voltarei. Ou seja, aí dentro de 3 dias, verdadeiramente houve o recado da sua volta, e verdadeiramente nós vivemos a essência do pós-ascensão ali de Atos capítulo 2, capítulo 1 e 2, que a Bíblia diz que Jesus ele vai em ascensão, ele sobe aos céus,
mas houve um anjo que ali declarou que ele estava indo para de onde ele veio, mas em breve ele voltaria. Então nós vivemos a promessa do manto dobrado, ou seja, nós vivemos a promessa de que o manto está dobrado na nossa casa, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, porque ele deixou declarado: eu voltarei em nome de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar, igreja. Eu voltarei. Ou seja, e para nós vivermos esta volta dele em nós, é necessário arrepender dos nossos pecados. O que em nós não está agradável? Igreja, cristianismo é transformação. Cristianismo é arrepender. Qualquer outro evangelho que é pregado, que não traz a ideia de arrependimento, é mentira. Famoso coach, que tanto ouvimos aí nas redes sociais, que amassageia o ego, que traz a ideia de que você pode continuar da maneira que você está. Preocupa não. Eu vi um dos famosos esses dias agora, não vou citar nome, até porque está na live, não é agradável, mas dizendo: o que é que tem bebê? A Bíblia não fala nada. Ou seja, uma pessoa que tem milhões de seguidores, ainda que se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e formos conversar sobre ela, distribuir textos bíblicos, no estudo bíblico, eu posso até dizer que a Bíblia ela não traz afirmativa sobre isso. Porém, eu sendo um pregador, uma pessoa de influência cristã, um assunto tão delicado, eu vou fazer um vídeo e postar nas minhas redes sociais, influenciando as pessoas a entender que não tem nada a ver me embriagar, por exemplo. Ou seja, igreja, uma coisa é eu sentar com você e nós conversarmos sobre a Bíblia e eu te trazer à luz da palavra algumas coisas que a Bíblia declara para nós, e que realmente você vai compreender que ela não diz que não pode beber, mas ela traz a ideia da embriaguez, e a embriaguez ela está ligada em pequenos detalhes. Tanto é que a Bíblia declara que toda lei composta na terra, né, ou seja, ela é uma lei, desde que não fere os princípios cristãos, ela é por Deus, logo então eu tenho que obedecer. E um exemplo: se você tomar uma certa bebida, 3 dedos, uma dose que seja, e você for parado no bafômetro, você vai ser caçado, porque você já está embriagado. Ou seja, então a embriaguez, ela é simples. Então aquelas pessoas que viram e falam assim: a Bíblia não fala que não pode beber, ela fala que não pode embriagar. Tudo bem, mas então de certa forma, você também não vai poder beber, porque pouca coisa já te leva a ferir uma lei composta na terra que é por Deus. Aí alguns vão dizer assim: então eu não vou dirigir, ué. Não, mas você já feriu, porque você está embriagado, segundo a lei. Ou seja, mas não é assunto para isso agora, é só um detalhe, para você entender o quanto a Bíblia, ela é real em nós. E nós vemos tantos aí de redes sociais, no próprio TikTok ali, por exemplo, que talvez são pastores de redes sociais e não são pastores de pessoas, que aí não estão nem aí, nem estão preocupados em cuidar de vidas, mas são os famosos coach, que quer atrair seguidores, né? Pessoas para eles mesmos, e aí não fala a verdade de que a Bíblia ela é clara em dizer que se não houver arrependimento de pecado, não irá morar no céu, igreja. Isso não é historinha. Aí alguns vão dizer assim: ai, pastores querem reger, poder, Não, igreja, nós estamos falando da Bíblia Sagrada. Eu não estou falando eu
Eu estou dizendo que o texto, Mateus 4,17, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus está falando isso, é porque o reino está chegando, e se não houver arrependimento, eu vou ficar. Isso é fato. Mas o povo não quer ouvir isso. As pessoas não querem ouvir isso. É muito mais cômodo eu virar numa rede social e falar: ó, fica tranquilo, Jesus te ama. Ele te ama, querido, você que está aí. Mas Ele te chama a arrepender, a mudar aquilo que não agrada a Deus, a mudar aquilo que não é da vontade do Senhor. Ou seja, então o primeiro ponto é conversão, é mudança, é arrependimento de pecado. Se eu quero viver aquilo que é agradável, perfeito, aquilo que é bom da vontade de Deus para mim, eu tenho que viver a transição que é mudança da mente, arrependimento, mudança do meu entendimento. E isso está ligado na palavra de Deus, porque a partir do momento em que eu tenho arrependimento, eu tenho o quê? Eu sou uma nova criatura. Interessante que muitas pessoas gostam de dizer assim: eu sou filho de Deus. Igreja, biblicamente falando, todos nós somos criaturas. Criatura Deus criou, mas para eu passar a ser chamado filho, é necessário que eu seja nova criatura. Isso não é eu, a Bíblia está dizendo. Eu só sou chamado filho, a transição de filho e outra, amigo. A Bíblia declara que quando eu me arrependo e tenho uma nova vida, eu já não sou mais chamado servo, mas sou chamado amigo. Interessante que Deus, Ele traz uma ideia de relacionamento, de paternidade e de amizade. Ele até nos ensina o que é viver isso, porque o pai tem que ter amizade com os seus filhos e vice-versa. E automaticamente, quando há paternidade e há amizade, não existe uma forma de impor, mas existe uma forma de viver em amor, em um relacionamento. Então, quando eu busco ser nova criatura, olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Tudo é novo. Gálatas 5,24 diz assim, ó: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências, desejos proibidos. A partir do momento em que eu vivo um novo momento, a partir do momento em que eu me arrependo, a partir do momento em que eu me transformo em uma nova criatura, eu começo a viver um modo diferente. E não importa o que eu fiz, igreja, o que importa é o que eu vou fazer. Você se lembra de Raabe? A Bíblia nos traz a ideia, né, ali no capítulo 2 de Josué. Fala dessa mulher chamada Raabe, meretriz, prostituta. Só que ela ouviu falar de um Deus que estava acabando com tudo. Estava chegando ali em Jericó, nas regiões que prometeu para o povo de Israel. E todos os povos que enfrentavam o povo de Israel caía por terra. O que essa mulher fez? Quer saber? Eu não vou enfrentar, não. Igreja, ela ouviu falar de Deus e ela resolveu abraçar este Deus. Ela resolveu jogar fora o seu passado. Ela resolveu abdicar de todos os seus desejos. Ela resolveu ser uma nova pessoa. O que ela fez? Essa mulher, quando ela viu os espiões, ela ajudou a eles. Ela os ajudou para que eles viessem escapar, né, da perseguição ao qual eles foram ali observar aquela terra. A Bíblia relata que ela faz um pacto.
Naquele momento ela pede para eles, não a matar, para que ela viesse poder ser salva e todos seus familiares. Os espiões fazem um pacto com ela ali. O negócio é o seguinte, tá vendo esta fita, este pano vermelho? Ele vai ter que estar na janela quando nós chegarmos aqui. E quando estiver, nós vamos entender que é você. E quem estiver aqui dentro não vai morrer, você e nem quem estiver com você aqui. Porém, nós estaremos livres deste pacto, se quando nós chegarmos aqui não estiver este pano vermelho na janela. Então é uma aliança. Na aliança existe um dever de um e o dever de outro. Mas se tiver o pano e você ou eles morrerem, o sangue de vocês estarão sobre nós. E se tem uma coisa que o povo de Israel fazia perfeito, era aliança, igreja. Porque Deus zela este negócio. Se tem uma coisa que Deus zela, é a aliança. A palavra. Aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente faz de acordo. Deus, ele já chegou, igreja, fazer um povo de Israel, ter que cumprir, mesmo morrendo, mas cumprir a sua palavra, a aliança que foi feita. E isso não era só no passado, não, é hoje também. A aliança que nós fazemos, seja ela matrimonial, seja ela de um negócio profissional, ministerial, as alianças, igreja, é para ser cumprida. Deus, ele ama este negócio. A palavra, sermos pessoas que honramos aquilo que nós negociamos. É necessário nós entendermos isso. E nós vamos perceber que essa mulher, ela é salva, porque ela desejou ser nova criatura. Ela honrou a aliança, ela colocou aquele pano. O povo de Israel, os espiões, também honraram o que foi negociado com ela. E quando chega ali naquele lugar, ela é salva. Todos os que estavam com ela é salvos. E quando nós lemos em Mateus capítulo 1, no verso 5, nós vamos encontrar lá o nome de Raabe. Ou seja, aquela mulher agora, ela se torna uma mulher ligada, naquele momento, na genealogia de Jesus. Uma mulher prostituta, meretriz, que vivia uma vida perdida, fora dos princípios daquilo que Deus a desejava. Agora ela faz parte do princípio daquilo que é a vontade de Deus. Ela é bisavó de Davi, ao qual através de Davi se veio o trono de Jesus. É por isso que quando olhamos para Bartimeu, nós vemos ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus, ele veio do trono de Davi. Davi, ele veio já da genealogia de Raabe. Logo então Raabe, ela se torna da genealogia de Jesus. Uma mulher que não tinha nada, uma mulher que poderia estar morta, uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma, ela entra na genealogia do rei. É isso que Deus faz quando nós nos tornamos nova criatura, igreja, em nome de Jesus. Ele nos chama, Ele te chama. Seja nova criatura, seja nova pessoa. Igreja não é para somente passear. Igreja não é para ir somente passar tempo, mudar somente minha rotina. Não. Entenda uma coisa: igreja é para ouvir a palavra de Deus, e alguma coisa tem que fazer diferença em mim. Alguma coisa tem que falar de tal forma, ou eu não volto ali mais porque me feriu demais. Porque a palavra de Deus, igreja, ela não é para massagear, ela é para confrontar. Isso é uma realidade. Todas as
das vezes que você abrir a Bíblia para ler a cada dia, que assim seja com todos que aqui estão, até na live, em nome de Jesus, todo dia abrir a Bíblia, nem que seja para ler um capítulo. Sabe aquele dia corrido, que você não consegue parar para tomar café, para almoçar, às vezes chega tão cansado à noite que nem janta, mas eu tenho certeza que você, nem que seja andando, toma uma água, pega pelo menos um petisquinho ali, um pãozinho, vai comendo e batendo no computador, ou vai comendo e, eu fui com um trabalho mais light, né? Mas vai comendo e batendo uma foice, ou vai comendo e tirando um leite, né? Ou vai comendo e atendendo alguém na bancada, né? Estou indo nas realidades aqui dos trabalhos da região, que aí bate com alguém aqui. Ou vai comendo, ensinando uma criança na sala de aula, ou vai comendo, dirigindo o volante, ou seja, são situações. Sabe aquele dia assim? Às vezes, para ler, alimentar da palavra de Deus, tem esses dias também na nossa vida, que a gente não consegue parar da maneira que a gente queria, sentar realmente ali 30 minutos e cortar o bife, tranquilo, saborear um suco. Tem dia que a gente não consegue fazer isso, né? Mas a gente manda alguma coisa para dentro, de algum jeito. Assim também tem que ser com a palavra de Deus, igreja. Existe aquele dia que nós não conseguiremos sentar para saborear, fazer anotações, de repente tirar uma reflexão e enviar para os amigos. Olha o que Deus falou comigo, olha que lindo, Deus é lindo, sabe? Talvez vai ter dia que isso não acontece, mas a gente tem que parar, pelo menos um capítulo, nem que seja 2 minutos ali, alguma coisa, engole um pouquinho da palavra, joga para dentro, bebe uma água rápido, só para manter de pé, igreja, porque tem dia que não dá mesmo, mas isso tem que existir, porque é isso que alimenta em nós. Nós temos que buscar ser essa nova criatura, porque aí, o que vai fazer conosco? O próximo ponto, nós iremos manter os pensamentos nas coisas de Deus, igreja. Que aí as coisas acontecem. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 2 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando eu falo de manter a mente, eu lembro muito de José. Igreja, José do Egito, ele tinha tudo para chutar o balde, ele tinha tudo para desanimar. Pensa comigo, um cara íntegro, vivia os princípios de Deus, fazia o que Deus desejava, em tudo, nos seus negócios, na sua vida, nos seus relacionamentos, em tudo que ele vivia, em tudo que ele fazia, ele buscava fazer de acordo à vontade de Deus. Aí o que acontece com José? Por causa da sua integridade, ele levava a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Entenda uma coisa, igreja, você fazer o que é correto já te faz tomar pedrada, está entendendo? Ou seja, porque você vai dar fruto, e a árvore que dá fruto toma pedrada. José, ele começou a tomar pedrada só de ser uma pessoa íntegra. Quando a Bíblia declara assim, que ele levava a má fama dos seus irmãos para o seu pai, não é que ele chegava para o seu pai e ficava cochichando e falando nas costas, não, porque senão ele estaria pecando. Não é que ele chegava para o pai dele: ó pai, ó, fulano fez isso, pai, ó, Rubem fez isso, ó, pai, ó, fez isso lá. Não é isso que ele fazia. É porque ele era tão correto nas atitudes dele, que o pai dele olhava para ele e para os seus irmãos e: esse é meu filho.
Ou seja, o pai dele se agradava das atitudes dele, porque os outros só viviam fazendo coisa errada. Então a má fama é que José se destacava em meio aos seus irmãos. Ou seja, tanto é que ele ganhou uma veste de muitas cores. Quando a Bíblia diz isso, igreja, foi um presente de grande valor. Hoje nós temos aqui uma roupa verde, uma branca, uma azul, uma rosa, e amarelo, e há cores diversas, e hoje é simples isso. Você chega em qualquer loja aí, loja de grife, loja de camelô, de 10 a 10 mil reais, a 10 reais, e você compra cores. Mas naquela época não. Uma veste de muitas cores, além de ser algo muito difícil, era muito caro. E José tinha. O seu pai o presenteou. Então seus irmãos o invejavam. Aí uma certa feita, José ele chega e diz assim: eu sonhei que o sol, a lua e 12 estrelas se prostrava perante mim. Aí os irmãos dele ficou doido. Espera aí, rapaz, você está dizendo que mãe, pai e nós vamos nos prostrar diante de ti? Mas o que ele quis dizer? Foi seu sonho. Foi um sonho. Só que os irmãos de José não toleraram, igreja. Jogaram ele numa cisterna desativada, escorpião, cobra e tantas outras coisas. Um deles entenderam: peraí, para que nós vamos matar em vão? Vamos pegar ele, vamos vender ele como escravo e fazer um dinheirinho. E isso eles fazem, igreja. Porém, resumindo aqui, lá na frente José revelou para eles algo que eles não entendiam, que só um homem de Deus, só um homem que mantém as coisas, os pensamentos nas coisas de Deus, poderia entender. Quando José, Deus o guardou e ele esteve vivo, e os irmãos dele vai de encontro àquele lugar para comprar mantimentos, porque o mundo estava passando um momento de crise, de fome, e só o Egito tinha, porque tinha com a sabedoria que Deus deu a José. E ali naquele momento, quando os irmãos de José entendem que era ele, eles olham e pensam: nossa, agora este homem José, ele vai nos matar. José, ele abre a boca e diz assim: não foi vocês que me enviaste para cá, mas foi Deus para manter o povo de Israel, para que o povo de Israel estivesse vivo, para que não viessem ser dizimado. Deus me enviou para cá. Ou seja, somente alguém ligado no alto, nas coisas de Deus, pode entender que mesmo na dificuldade existe um plano de Deus, igreja. Só uma pessoa ligada aos céus, perdendo, chorando, sendo caluniado, jogado para ser morto, vendido como escravo por alguém que ele amava, entendia que o amava também, abrir a boca e dizer: foi Deus, era necessário. Será que nós temos condições de olhar para os nossos problemas aqui agora e pensar assim: se eu estou fazendo a vontade de Deus, isso aqui faz parte de um processo? Tudo que nós estamos passando, igreja, é um processo, porque em todo processo que Deus realiza tem um propósito. Deus, ele tem propósito. Talvez como José você está sendo caluniado, talvez como José você está derramando lágrima, talvez como José você está sendo esquecido numa prisão, talvez como José as tentações estão fortes sobre a tua vida. Mas entenda uma coisa: tudo isso é um processo. José se tornou o homem mais importante do mundo, de um cuidador, de alguém humilhado, família simples, cuidava de
plantações de animais. Ele se retira. O processo durou 17 anos. Mas ele se tornou a pessoa mais influente do mundo daquela época. Olha para hoje, né? Hoje o que faz uma pessoa influente são redes sociais. Naquela época não existia isso. Mas todos ouviam falar de um homem que o faraó pegou, entregou o seu anel e disse: você resolve, tudo o que você disser será feito. Ou seja, igreja, quem governava naquela época era o Egito. Existia um poder único naquela época. O mundo está querendo até criar isso, né? E isso é preparação para a volta de Jesus. Entenda isso. O dia que a moeda única, um governo único, aí o que vai acontecer? Vai parecer que o mundo está se resolvendo, né? A fome vai dar uma trégua, emprego, o dinheiro, né, vai valer mais, e vai ter alguém por cima disso que nós vamos olhar assim: uai, fulano é bênção, né? Mas ali é o anticristo já querendo se revelar. Ou seja, nós temos que tomar cuidado. Vai acontecer algo semelhante, só que naquela época era um propósito. Na verdade, até hoje é um propósito quando isso acontecer, porque o mundo está se preparando para a volta de Jesus. O mundo está se preparando para o lenço dobrado: eu voltarei. O mundo está se preparando. Um só linguajar, uma só moeda, um só poder. Tudo isso é preparação. Guerra, rumores de guerra, fome, peste, tudo isso, igreja, nada é novidade. E deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a gente diz assim: as coisas vão melhorar. Deixa eu te dizer uma coisa: a tendência é piorar, porque isso faz parte do processo da volta de Jesus. Uma coisa é certa: ainda que haja crise, nós estamos em Cristo. Como o povo ali no Egito marcaram a sua casa com o sangue do Cordeiro, e nada, nenhuma praga, mortandade adentrou em seus lares, assim também é a nossa vida, igreja. Nada vai acontecer. Ainda que vamos passar problemas, perseguições, dificuldades, porém Cristo estará neste negócio. Quando a minha casa está marcada com o sangue do Cordeiro, marca o umbral da sua casa, convida Ele, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, como José. Mantenha os pensamentos nas coisas de Deus, como José. Olha para o Senhor, porque mesmo que a gente venha passar dificuldades, ainda assim nós iremos viver o que Deus deseja, igreja. Estuda a Bíblia diariamente. O que mantém o homem de pé, o ser humano cristão, é o alimento. Fisicamente falando, é o alimento. Mas espiritualmente também é alimento, só que é alimento espiritual. É oração, é leitura da palavra, é consagração, é nós eliminarmos aquilo que não é a vontade de Deus. Quando eu olho para o conhecimento da palavra, eu olho para o capítulo 17 de Atos. O capítulo 17 de Atos vai falar de uma igreja chamada Igreja Bereana, a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, no capítulo 17 de Atos, verso 11, diz que ela consultava tudo aquilo que era pregado para eles ali. E quem estava pregando ali, igreja? Paulo. Não há ninguém do século atual, incluindo eu, pastor Sherlo, que se compara com tal condição da palavra, poliglota, pessoa oportunista do evangelho, no bom sentido, homem que falava de uma maneira esplêndida, ganhou a Ásia toda, pregou naquele lugar,
Com 2 anos o evangelho estava pregado na região da Ásia. E não tinha tecnologia, não tinha carro, nada disso não, igreja. Tudo muito simples. Então quem estava pregando? Paulo. Mas ainda assim, essa igreja, ela queria consultar se realmente o que ele falava estava correto. Igreja, sabe por que está acontecendo aquilo que Oséias declara, que o povo perece porque falta conhecimento? Porque o povo hoje diz amém tantas coisas que deveria estar dizendo misericórdia. Eu já tive em cultos que eu observei pessoas dizendo amém, às vezes em palavras de maldição ali. Não sei se é por vontade ou desejo do pregador ou por ignorância, dizendo coisas hereges, e todo o povo, amém. E muitas vezes eu dizia comigo: misericórdia, Senhor, sara este povo, porque o povo perece porque falta conhecimento. O que mata o ser humano é a falta de conhecimento, igreja. E como a igreja de Bereia, assim tem que ser nós. Buscar conhecer a Deus de modo veemente, de modo verdadeiro, de modo íntegro. Buscar a conhecer a Deus de uma maneira diferente, ou seja, onde esse conhecimento vai gerar uma metanoia, uma mudança da minha mente, uma mudança da minha vida, uma metamorfose, uma melhoria a cada dia eu estarei em progressão, em mudança, em crescimento, em desenvolvimento. E dói. Desenvolver dói, porque nos tira de zona de conforto, nos tira de comodismo, faz mudança na mente. Então desenvolver dói, porque nos faz ter que acrescentar algumas coisas em nós que outrora não existiam, preocupações que não são existentes. Então, a partir do momento em que nós vamos desenvolvendo, vai machucando, né? Tabata começou a andar, desenvolveu, já veio o primeiro relado, o primeiro sangramento, o primeiro machucado, porque o desenvolvimento, ou seja, trazendo esta ideia, quando nós começamos a andar mais, a correr mais, a buscar novos ares, sabe o que vai acontecer? Nós teremos muito tombo, igreja, teremos muito sangramento, muitas vezes iremos até machucar, mas tudo isso é um processo para o propósito que está por vir. Deus tem um propósito em tudo. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja, todas as vezes que eu passo alguma adversidade, algum momento de provação, eu faço uma autoanálise. Deixa eu pensar aqui. Não, eu estou passando isso porque eu fiz aquilo lá. Claro que eu ia passar isso, eu fiz aquele erro. Mas a partir do momento que eu olho para dentro de mim e penso: espera aí, eu sei que eu sou pecador, errante, mas eu não plantei esse problema. Todas as vezes que eu entendo isso, igreja, eu sei que em breve eu vou chegar num propósito que Deus tem naquele processo. Ou seja, se você está passando alguma coisa, mas você entende que mesmo diante das suas dificuldades, limitações, você está buscando viver de acordo com a vontade de Deus, fica tranquilo. Tudo tem um propósito. Tudo está alinhado segundo é a vontade de Deus. Deus está neste negócio. Não importa o que a gente venha passar, Deus está neste negócio. Entenda uma coisa: arrependimento é o primeiro passo que acontece na mente para a mudança, igreja. Ser uma nova criatura é a mudança na prática. Pensar e buscar as coisas de Deus é o desenvolvimento e continuação da mudança. E estudar a Bíblia, igreja, está na Bíblia, é a consolidação da minha fé em Cristo. Então nós precisamos de todos esses processos.
Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de mudar na prática, nós precisamos de desenvolver e continuar esta mudança e consolidar a nossa fé em Cristo Jesus. Creia nisso. Vamos ficar de pé. Quem entendeu aqui, amém? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe nossos pensamentos. Vamos orar. Pai, eu louvo ao Senhor, Pai. Eu engrandeço o Teu nome, exalto, ó Deus, e creio que a Tua presença é real. Eu creio, ó Deus, nesta palavra que foi ministrada nesta noite, em tudo que o Senhor falou em nossos corações. Ó Deus, eu agradeço, ó Pai, porque eu sei que em tudo que o Senhor faz existe um propósito. Ó Deus, ainda que o processo é dolorido, ainda que o processo é árduo, ainda que o processo, ó Deus, dói, queima, arde, machuca, eu sei que em tudo o Senhor tem, ó Deus, um propósito neste negócio. E aqui existe homens e mulheres, ó Deus, tanto aqui presente quanto ali naquela live, homens e mulheres estão ouvindo a Tua palavra, Pai, que ouviram este texto, este conteúdo que o Senhor trouxe em meu coração para pregar nesta noite, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu creio, ó Deus, que o Senhor está neste negócio. Ó Deus, sabemos que a vida é como um mar, ao qual iremos atravessar, Pai, ó Deus, e neste processo vai haver tempestade, vai haver, ó Deus, momentos em que vai parecer que estamos afogando, vai haver, ó Deus, momentos em que o barco vai estragar e vai ficar estagnado, mas eu creio, ó Pai, que o Senhor está neste negócio, ó Deus, e aqui existem vidas ouvindo neste momento. Eu creio que nenhum culto é em vão, eu creio que nenhum culto é em vão, e o Senhor trabalha neste negócio, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro neste momento, pedindo que o Senhor abençoe cada coração, ó Deus, restaura cada vida, traga, Pai, ó Deus, sobre cada um os desejos de viver a Tua vontade, os Teus caminhos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esta noite. Eu creio, ó Deus, que de alguma forma o Senhor restaurou corações aqui. Eu creio que de alguma forma o Senhor motivou vidas aqui. Eu creio que de alguma forma o Senhor, ó Deus, trouxe vida, ó Deus, em corações, avivamento, para buscar viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque nós queremos olhar para o chamado do Senhor, para a busca do Senhor, para o que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, a cada dia, a cada momento. Nós queremos viver o Teu chamado, ó Deus, nós não queremos abandonar, ó Deus, a Tua presença, tudo em nós que não Te agrada. Nós agora pedimos, Jesus, que possamos nos arrepender, ó Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, convence os nossos corações do erro, convence, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, para que a gente venha buscar ser nova criatura, ser nova pessoa na Tua presença, transformar, ó Deus, aquilo em nós que não Te agrada, Jesus, ó Deus, porque nós queremos viver todas as coisas, olhar para o alto, olhar para o alto, olhar para o Senhor, Pai, olhar para aquilo que vem do alto, porque saberemos que se estivermos ligados naquilo que é do céu, nada há de nos abalar, em nome de Jesus, ó Pai, porque verdadeiramente, Senhor, nós estaremos fundamentados na Tua palavra, nós estaremos fundamentados naquilo que é a palavra do Senhor para nós. Então, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, obrigado, Jesus, obrigado pelo Teu amor e graça e misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, nos levar em misericórdia e graça,
a viver o teu chamado, ó Deus, a viver o teu amor, Pai. Que esta semana possamos viver algo novo, possamos viver algo novo, da tua presença para nós, do teu querer para nós, do teu desejo para nós. Obrigado, Senhor. Nós oramos neste momento, nós oramos neste instante. Aviva a nossa fé, aviva a nossa fé, e possamos buscar ao Senhor de uma maneira grandiosa e poderosa. Aviva, Pai, que possamos olhar para o Senhor, olhar para a tua grandeza e viver o teu chamado, ó Pai. Eu oro nesta noite por cada um aqui presente e por cada um ali na live, ó Pai. Que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor possa alcançar as nossas vidas e os nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Receba esta palavra, toma o teu assento, que Deus possa abençoar as nossas vidas, igreja, amém. Graças a Deus que você tenha entendido esta mensagem e que a palavra de Deus possa alcançar o teu coração. Igreja, que Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe tua caminhada, Deus abençoe os irmãos que aqui não estão, né? Creio eu, sempre falo, nessa chuva entre 6 e 7 expulsa muitas pessoas, mas graças a Deus você que veio indiferente disso, né? E mesmo diante das situações da energia, e às vezes queria ir, às vezes voltava, mas deu para nós cultuarmos, como também as pessoas ali da live, né? Que Deus abençoe a sua vida, ficou aí conosco. Deus abençoe. Você tem uma semana de grande vitória, de bênção, uma noite. Deus abençoe a sua vida em todas as coisas. Se precisar de alguma coisa, você nos chame aí, né, no PV, manda mensagem, será um prazer atender você. Tá bom? Graça e paz, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Amém, igreja? E que Deus abençoe também nós que aqui estamos. Vamos na paz de Jesus.